Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para mais uma aulinha de matemática e hoje a gente vai estar trabalhando com subtração de números inteiros. Lembrando que a gente já viu nas aulas anteriores a adição de números inteiros, tá? Fez até a correção. E hoje a gente vai estar trabalhando a subtração de números inteiros, certo? Então vamos aqui, ó. A nossa definição ela diz o seguinte, que subtrair dois números inteiros é o mesmo que adicionar o primeiro com o oposto do segundo. Então o que é que isso quer dizer? Nós temos aqui dois exemplos, tá? E a gente vai fazer de acordo com o que a nossa definição diz pra gente fazer. Então vamos lá. Ela diz o seguinte, que para subtrair dois números inteiros, certo? É o mesmo que adicionar, pessoal, quer dizer somar. Então, ó, somar o primeiro. Então, eu vou fazer o que, ó? Eu vou repetir o primeiro número, tá? Então, ó, menos 4. Como eu vou adicionar o primeiro, então, ó, adicionar o primeiro com, então, ó, mais o oposto do segundo. Quem é o oposto de um número? A gente já trabalhou isso. Então, ó, o oposto de um número, se eu tenho mais 9, o oposto dele é menos 9, certo? Então, ó, menos 9, certo? E aí agora, ó, vejam que agora nós temos uma adição de números inteiros, certo? E não mais uma subtração. Mas vamos aqui, ó. Vamos rever o que a gente fez. Então, ó, eu vou adicionar o primeiro com o oposto do segundo. Então, ó, eu repito o primeiro e vou adicionar. Então, ó, se eu vou adicionar, então é um mais. É uma soma. Então, ó, com o oposto do segundo. Mais 9 fica menos 9. Se aqui fosse menos 9, eu ia ter aqui mais 9, certo? Então, vamos lá. A partir daqui, o que é que eu faço? A gente já viu o que é que a gente faz numa adição, não é isso? De números inteiros. Então, ó, vejam, sinais iguais, o que é que eu faço? Eu somo, não é isso? Então, ó, 4 mais 9, 13. E prevalece o sinal, que é o menos. Então, vejam que menos 4 mais menos 9 é igual a menos 13. A mesma coisa a gente vai fazer no segundo exemplo, tá? Agora um pouquinho mais rápido. Vou adicionar o primeiro mais o oposto do segundo. Então, ó, o primeiro, que é o quê? Mais 8, mais o oposto do segundo. Aqui está negativo, o oposto dele é positivo, então mais 5. Então vejam que agora nós temos o quê? Uma soma de dois números positivos. Então, ó, 8 mais 5 é igual a 13 positivo, certo? E é só isso que a gente faz na subtração de números inteiros, tá bom? Vou repetir o primeiro número e vou somá-lo com o oposto do segundo, da segunda parcela, certo? Pronto, só isso e eu vou encontrar os valores. A outra forma que a gente pode fazer é o seguinte, na adição de números inteiros, certo? A gente viu também o que, ó, que sinais iguais, certo? A gente soma e conserva o sinal. E quando os sinais são diferentes, a gente subtrai e conserva o sinal de maior módulo. O que é que isso quer dizer? Vamos lá. Se eu tiver aqui, por exemplo, 5 menos 9, tá? Esse 5 aqui, pessoal, ele é positivo. Tanto faz ele estar com mais ou ele não ter nada. Isso quer dizer que ele é positivo. Mas vamos deixar aqui, então, ó, mais 5 menos 9. Então vejam o que, ó, eu tenho o que? Positivo, negativo, certo? Então, ó, sinais diferentes. O que é que eu vou fazer? Eu vou subtrair, tá? E conservar o sinal do maior módulo. Então vamos aqui, ó.
Ele diz que quando a gente tem sinais diferentes, certo? Eu vou fazer o quê? Eu vou subtrair. Então vejam aqui, ó. 9. Você vai sempre pegar o maior e subtrair pelo menor. 9. Olhando só para o número aqui, tá? Eu estou pegando só o número. 9 menos 5, 4. Ele não mandou subtrair? Então, ó, 9 menos 5, 4. E ele diz que a gente conserva o sinal do maior módulo. A gente viu que o módulo de um número é o quê? Eu vou colocar ele aqui no módulo e ele vai sair positivo. Então, ó, aqui é mais 5, sai 5. E aqui é menos 9, vai sair 9. Então, ó, veja que ele diz, ó, subtrai, sinais diferentes, a gente subtrai e conserva o sinal de maior módulo. Eu subtraí, 9 menos 5 deu 4. Quem é o maior dos dois aqui, pessoal? 5 ou 9? É o 9 que é maior, né? Qual é o sinal dele? É menos. Então, prevalece o sinal do maior módulo, certo? Eu faço o módulo dos dois números, olho aqui quem é o maior dos dois, no caso é o 9. Então, o sinal que está acompanhado aqui é o negativo, então a nossa resposta fica negativa, certo? Já quando a gente tem dois números, certo? Com sinais iguais, a gente soma e conserva o sinal. Da mesma forma, se eu tiver, ó, menos 5 menos 3 ou mais 5 mais 3. Então vejam que, ó, quando eu tenho dois números com sinais iguais, então, ó, os dois são negativos, então o que é que eu faço? Eu somo e conservo o sinal. Ele manda somar, você vai olhar só para o número. Então, ó, eu somo 5 mais 3, 8. E ele diz que conserva o sinal. O sinal que está aqui se repetindo é o negativo. Pronto, acabou a nossa subtração aqui. Aqui da mesma forma, sinais iguais, certo? Sinais iguais, eu somo e conservo o sinal. 5 mais 3, 8. Qual é o sinal que está se repetindo aqui? É o positivo. Então fica mais 8, certo? Então quando eu tiver, ó, sinais iguais, eu vou somar os dois números e prevalece o sinal que se repete, certo? Então você conserva o sinal que está se repetindo. Como aqui era um mais, aqui ficou positivo. Como aqui era menos, aqui ficou negativo, certo? Então, sinais iguais, a gente soma e conserva o sinal, certo? Então vamos aqui, ó. Outra forma que a gente pode ver também é se vocês trabalharem aqui com essas definições aqui. Então vejam que eu tenho uma soma, certo? Com um número positivo no parêntese, certo? Aqui eu tenho uma soma com um número negativo no parêntese. Aqui eu tenho uma subtração com um número negativo no parêntese. E aqui eu tenho uma subtração com um número negativo no parêntese. O que é que isso quer dizer? Se eu tiver, por exemplo, aqui, pessoal, eu vou usar a mesma coisa. 5 mais 3. Então, ó, se vocês olharem aqui para o joguinho de sinal, ó, se repete aqui, ó, mais e o mais aqui dentro do parêntese. Então, o que é que eu posso fazer aqui, ó? Mais com mais vai dar mais. Então, isso é a mesma coisa que 5 mais 3, que é igual a 8, tá? Então, ó, mais com mais fica mais. Aqui nesse outro caso, se eu tiver, ó, 5 mais o menos aqui dentro do parênteses, então menos 3, igual. Então, ó, mais com menos é igual, ó, mais com menos é igual a menos. Então, 5 menos 3 igual a 2. Então, ó, mais com menos é igual a menos. Agora aqui nós temos 5 menos 3 é igual. Então, ó, vejam, sinal igual. Opa, aqui é positivo. Pronto. Aqui é um positivo, tá, pessoal? Então, ó, 5 menos
mais 3. Então, ó, menos com mais, menos com mais também vai dar menos. Então, ó, 5. Você repete o primeiro, faz o joguinho aqui, ó. Menos com mais, menos. Então, ó, menos 3. Certo? E agora o último aqui, a gente tem, ó, 5 menos 3, certo? Então, ó, repito o 5 aqui, 5. Menos com menos dá mais. Então, ó, menos com menos, mais 3 é igual a 8, certo? Então, vejam, quando eu tiver soma ou subtração dessa forma, certo? Um número aqui, tá? Dessa forma aqui. Eu poderia ter colocado assim também, ó. Certo? Também está indicando que ele é positivo. Então, sempre que você tiver uma soma dessa forma, ou uma subtração dessa forma, você pode fazer o joguinho de sinal, tá bom? E é o que é que você faz, ó. Joguinho de sinal, mais com mais, deu mais. Então, ó, aqui é como se fosse mais, né? Então, ó, você faz o joguinho de sinais e depois você olha pra cá. Então, ó, mais 5, aí mais com mais 3, então mais com mais dá mais. Então, ó, mais 5, mais 3. Então, veja, ó, sinais iguais, a gente soma e conserva o sinal. 5 mais 3 é 8, conserva o sinal positivo, certo? Aqui, ó, mais 5 mais menos 3, ó. Então, mais com menos é igual a menos. Então, ó, repete aqui o mais 5, aqui ficou menos 3. E, ó, sinais diferentes, um positivo e o outro negativo. Sinais diferentes a gente faz o quê? Subtrai. Então, ó, 5 menos 3 é 2 e conserva, ó, o sinal de maior módulo. Se eu colocar aqui, ó, o módulo de mais 5 é igual a 5. O módulo de menos 3 é igual a 3. Quem é maior, 5 ou 3? O 5 é maior. Então fica o sinal, prevalece o sinal aqui de mais, porque o 5 é maior que o 3, o módulo de 3. Então fica mais 2. Agora aqui nós temos mais 5 menos mais 3. Repito o primeiro, mais 5. Menos com mais é menos. Então menos 3. Sinais diferentes, a mesma coisa que aconteceu aqui em cima. Ó. Eu subtraio, 5 menos 3, 2. Prevalece o sinal de maior módulo, que é do 5. Certo? Então ficou positivo. E aqui, mais 5 menos 3. Repito o primeiro, mais 5. Menos com menos é mais. Então, mais 5 mais 3. Então, sinais iguais. Eu somo 5 mais 3, 8. E conservo o sinal positivo. Certo? Agora vamos trabalhar com esse joguinho de sinais e essas duas propriedades. A gente vai fazer com essas duas subtrações que a gente fez aqui no começo. Certo? Eu vou repeti-las aqui. Então, vamos lá. Menos 4 menos mais 9 e mais 8 menos 5. Então vamos lá. Vou fazer de vermelho para ficar diferente aqui, tá? Então, ó, menos 4. Então repito aqui, ó, menos 4. Menos com mais, ó. Menos com mais é menos. Então, ó, menos 9. Certo? Agora, ó, vejam, sinais iguais, não é isso? Então, ó, quando os sinais são iguais, eu somo e conservo o sinal. Então, ó, eu somo 4 mais 9, 13. Conservo o sinal. Qual é o sinal que está aqui, ó? É o negativo. Então, menos 13. Aqui, a gente vem, ó, mais 8 menos 5. O que é que eu faço? Repito o primeiro. Mais 8. Menos com menos. Vejam, menos com menos é mais. Então, ó, mais 5.
Sinais iguais, a gente faz o quê? Soma e conserva o sinal. Então, eu vou somar 8 mais 5 é 13. Qual é o sinal que se repete aqui? É o positivo. Então, mais 13. Agora, notem que eu fiz de métodos diferentes, porém as nossas respostas, ó, foram iguais. Certo? Então, vejam que aqui eu tive que repetir o primeiro e somar com o oposto do segundo, certo? Já aqui o que é que eu faço? Eu apenas faço o joguinho de sinal, certo? E depois só aplico a uma das propriedades aqui, tá bom? Então vejam que a gente tem duas formas de realizar a subtração ou até mesmo, certo? A adição desses números, certo? Porque, ó, o que foi que aconteceu aqui, ó? Quando eu tenho, se eu quisesse fazer até aqui, ó, pegar aqui dessa forma, ó, eu tenho aqui menos 4, vou repetir aqui, ó, menos 4, mais com menos é menos. Então, menos 9. Sinais iguais, o que é que eu faço? Somo e conservo o sinal, que é negativo. Aqui, ó, a mesma forma. Mais com mais dá mais. Então, ó, repito, mais 8, mais com mais dá mais. E 8 mais 5, sinais iguais, somo, conservo o sinal. Mais 13, tá bom? Então, tanto para a subtração como para a adição de números inteiros, certo? Vocês podem estar usando essa táticazinha aqui. Você vai fazer o joguinho de sinal, certo? Conforme a gente fez aqui, igual a gente fez aqui, ó, certo? Pra gente poder eliminar o parêntese, certo? Porque quando eu faço o joguinho aqui, ó, menos com menos é mais. Então, ó, vejam que eu já posso eliminar aqui o parêntese, tá bom? Então, tanto para a subtração como para a adição de números inteiros, vocês podem estar utilizando o joguinho de sinal. Faz o joguinho de sinal e depois você vai olhar para o que sobrou. Sinais iguais, eu somo e conservo o sinal. Sinais diferentes, eu subtraio. Então você vai pegar o maior dos números, certo? E subtrair pelo menor. E aí depois você conserva o sinal do maior módulo. Você vai olhar para os dois números, ver qual é o maior dos dois. O maior, então você conserva o sinal dele. Certo? Então, pessoal, nossa aulinha de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. E agora a gente vai para os nossos exercícios.